Assim como eu, você também já deve ter percebido o aumento de casos de violência doméstica no Brasil e no mundo. Inclusive países legalizando essa violência. Sim, eu não estou inventando ou aumentando a situação. Existem países que já legalizaram determinados níveis de violência contra a mulher. E isso é aterrorizante, é inimaginável. Mas, nesse momento, eu não quero falar sobre números ou sobre países diferentes. Eu quero falar sobre prática. O que na prática nós podemos fazer em relação à violência doméstica? Talvez você nunca tenha passado por um caso de violência doméstica, ou você não conheça alguém próximo de você, mas você pode fazer a sua parte como um todo, para que a gente reduza e elimine completamente a violência doméstica do Brasil e do mundo. Primeiro, como cristã, eu acho que o que nós precisamos fazer, tenho certeza, a gente precisa orar sobre isso. Orar sobre tantos casos de violência. Orar sobre o amor do mundo que está se esfriando, como a Bíblia disse que aconteceria. Mas nós, como cristãos, nós podemos e devemos fazer alguma coisa. Nós podemos e devemos falar de Jesus para que mais pessoas conheçam esse amor. Uma segunda coisa é falar sobre isso. Muitas pessoas não ouvem muito falar sobre isso e se sentem acuadas, não sabem como fazer, como sair de uma situação dessa. Então sim, a gente precisa falar mais sobre isso, inclusive nas igrejas. E o terceiro ponto que eu queria trazer aqui é como mulheres ou como homens, nós devemos formar famílias fortes. Famílias que são estruturadas, porque famílias estruturadas têm uma probabilidade muito menor de passar por casos de violência doméstica. Tanto ser aquela que sofre a violência, quanto aquele que comete a violência. Então, eu quero com esse vídeo estimular você, primeiro, a orar sobre isso, segundo, a falar sobre isso com pessoas próximas de você, na sua comunidade, em qualquer lugar que você estiver, fale sobre isso. Esteja atento para ajudar pessoas também, ajudar mulheres a saírem dessas situações. E no terceiro ponto vamos criar famílias fortes, estruturar famílias. Homens fortes não são homens covardes que batem em mulheres. Homens fortes cuidam das suas mulheres, protegem as suas mulheres. Mulheres fortes com as mentes e crescendo em lares estruturados, elas também não estão suscetíveis a passar por violência. Talvez você seja alguém que nunca tenha passado por um caso de violência doméstica, ou não conheça de perto alguém que tenha passado por violência doméstica. Então eu quero aqui te sugerir, porque muitas vezes quem nunca passou, não conhece ninguém de perto que tenha passado por isso, tende a criticar, a condenar, a dizer que a pessoa gosta disso, não é possível, não entendo. Então eu quero te sugerir, se informe. Ore por essa pessoa, ajude, denuncie e fale sobre isso, se informe sobre isso, fale sobre isso. E o último, e acredito que também um passo muito importante, é nós formarmos homens e mulheres fortes. Mulheres fortes têm a mente forte e não se aproximam, e não, quando percebem algum tipo de perigo, algum tipo de ameaça, elas simplesmente se afastam. Mas mulheres fortes, principalmente, elas sabem o valor que elas têm, elas sabem a identidade que Deus as criou para ter, e elas não permitem que nenhuma pessoa que queira fazer mal para elas se aproxime e permaneça. Então, eu quero aqui te sugerir esses 3 pontos importantes. Ore, se informe e fale sobre isso. E, por último, crie famílias fortes. Homens e mulheres fortes criam filhos fortes. Deus te abençoe.